Em nome do Senhor, que o Espírito Santo de Deus venha tocar nas nossas vidas nessa noite. Aleluia, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom em todo tempo, amém, irmãos? Irmãos, essa noite é um privilégio muito grande, né? Nós estamos recebendo hoje o pastor Wellington, a missionária Leila, que dispensa a apresentação, né? Muitos anos aqui no norte. As crianças podem ir para a escola bíblica dominical, por favor. Para a escolinha, amém? E eu gostaria de chamar este casal abençoado aqui nesta noite, para que nós possamos orar por eles. E logo em seguida, dar continuidade ao nosso culto, amém, irmãos? Esse casal dispensa a apresentação, amém? Quem conhece o pastor Wellington e a missionária Leila aqui, levanta a mão. Amém, glória a Deus. Amém, amém, glória a Deus. Nós vamos orar hoje por esse casal, né, que dispensa a apresentação, mas nós vamos pedir a bênção de Deus, que o Espírito Santo de Deus use esse casal nesta noite, com muito poder, autoridade e unção, né, para trazer para nós aqui, né, a bênção de Deus através da palavra, amém? Estenda suas mãos em nome de Jesus e abençoe este casal em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, nós queremos, ó Deus, te pedir a tua bênção nesta noite, ó Deus, para a vida do pastor Wellington, pela vida, Deus, da missionária Leila, que o Senhor, Deus, nesta noite possa falar ao coração da tua igreja, ó Deus, através da vida dos teus servos, ó Pai. Em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém. Fique em casa, sinta-se em casa. Obrigado, pastor Wesley. Graça e paz a todos. Antes, eu quero passar a palavra para a missionária Leila. Amém, paz do Senhor. Pode se assentar, que a pregadora não sou eu. Então nós não vamos ler a palavra ainda, porque o pastor vai compartilhar a palavra. Mas eu não poderia deixar de dizer aos irmãos que eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite, com os pastores, com a missionária Sulamita, com todos os irmãos, né? Nós amamos muito essa terra, nós vivemos aqui 15 anos, compartilhamos com esta igreja e por isso nós estamos muito alegres nessa noite de poder rever tantos rostinhos aí que nós conhecemos e que nós amamos. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Colossenses, ele disse aos irmãos que todas as vezes que ele orava por eles, ele se lembrava da fé operante que eles tinham, do amor que eles tinham e da esperança em Cristo Jesus que eles tinham. A gente sabe que nós vivemos e ainda estamos vivendo dias muito difíceis. Foram já 2 anos que todos nós compartilhamos os mesmos temores e muitos compartilharam da dor de perder muitas pessoas queridas. Nesse tempo, todos sabem que o pastor, meu marido, esteve muito doente. Nós perdemos também muitos irmãos lá da igreja. Bem difíceis. Mas eu sei que o que sustenta a igreja do Senhor, e eu sei que o que sustenta a fé dos irmãos que estão aqui hoje, sustenta cada um de nós, é isso. Que nós temos essa fé que vem do alto, essa fé operante. E nós temos esse amor. E nós temos a esperança de que quando tudo está difícil aqui, nós podemos recorrer ao que está lá em cima. E que também está aqui conosco, amém? E nós temos a esperança da vida eterna, que é o mais importante. Nesse tempo, nós perdemos também o Ricardo, que todos sabem que nós amávamos muito, né? Na verdade, o Ricardo para nós era como se fosse uma pessoa da família. E
nós sentimos muito mesmo, nós acompanhamos o Ricardo nesse tempo todo da doença. No começo parecia que não ia acontecer nada, que ele estava bem, e as coisas foram piorando. E também foi um tempo muito difícil para nós, né? Mas nós louvamos a Deus porque nós sabemos que os nossos irmãos que partiram estão com o Senhor, e nós que estamos aqui podemos agradecer a Deus e podemos colocar a nossa vida à disposição de Deus, porque nós sabemos que Deus ainda tem algo para fazer através da nossa vida. Deus tem algo para fazer através da sua vida, amém? Se Deus permite que você esteja aqui hoje, se Deus está permitindo que você esteja vivo, que você esteja neste lugar, é porque Deus ainda tem algo para fazer através da sua vida. Que nessa noite todos nós possamos colocar a nossa vida à disposição de Deus, para que Deus faça aquilo que Ele quer. A gente não está podendo abraçar muito, mas eu já abracei muitos irmãos aí. Todos se sintam abraçados e amados, em nome de Jesus. João, Evangelho de João, capítulo 4. Estou muito feliz de estar de volta aqui, depois de um bom tempo, não é? Desde que nós retornamos, saímos do Acre. Essa é a segunda vez que a gente volta aqui, e muito bom rever todos os irmãos, os amigos, rever também os missionários. Quero agradecer já ao pastor Gilson, a Sulamita, também pastor Wesley e Cleide, a acolhida, o carinho. E assim nós estamos juntos na obra de Deus, servindo ao Senhor, seja em qualquer lugar onde Deus nos colocar, estamos ali felizes e dispostos a servir ao nosso Deus. Amém? Então fico muito feliz de chegar aqui, rever todos vocês, todos os irmãos, todo mundo aí, firme, com saúde, com a bênção, com a graça, com a força do Senhor. Que Deus nos sustente a todos, cada dia mais. Amém? Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 8. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva. Amém. Poder sentar. Alguns dias atrás eu preguei sobre essa passagem da mulher samaritana, o capítulo 4 do Evangelho de João. E esse capítulo começa dizendo, eu quero falar um pouco aqui sobre esses versos desse capítulo. Eu não preparei nenhuma mensagem teológica, nem também não estou preocupado com a homilética, nem com a hermenêutica, nem com nada dessas coisas que é da parte do homem, e que são muito importantes. Mas eu gostaria de ver o texto bíblico aqui, como ele é, e a gente falar um pouco sobre as palavras do Senhor aqui no capítulo 4 do Evangelho de João. E
começa dizendo que quando o Senhor Jesus ouviu falar que as pessoas estavam dizendo que ele, Jesus e os seus discípulos estavam fazendo mais sinais do que João Batista, estavam tendo mais destaques do que João Batista, e estavam batizando mais do que João Batista, a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus tomou a decisão de sair dali de Jerusalém e ir para a Galileia. Ele tomou essa decisão muito rápido e na sua consciência acertada, porque era a consciência do Filho de Deus, era uma decisão do Messias. O que mostra também que o Senhor Jesus tinha muito respeito por João Batista, prezava muito o ministério de João Batista, porque ele mesmo chegou a dizer que dos profetas, dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista, disse ele. Ninguém foi maior do que João Batista. E nós podemos pensar em tantos profetas maravilhosos, podemos pensar em Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, tantos profetas tremendos, homens de Deus, mas Jesus disse, João Batista foi o maior deles. E disse ainda uma palavra muito importante, que o menor no reino de Deus seria maior do que João Batista. João Batista era o maior, mas o menor no reino de Deus seria maior do que ele. E o menor, aqui no ponto de vista de Jesus, segundo o contexto e a palavra do Senhor, é aquele que serve, é aquele que estende a mão, é aquele que faz a obra, é aquele que entende o propósito de Deus na sua vida, e Deus, o Senhor, encontra um sim na vida dessa pessoa para a vontade de Deus. Essa pessoa, diz o Senhor Jesus, é maior, pode ser até maior do que João Batista. Mas João Batista era este profeta tão abençoado, precursor de Jesus, aquele que anunciou, precedeu, que anunciou o caminho, que apontou para o caminho, que disse a todos, ele é o Cordeiro, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E os discípulos de João olharam e viram que ele apontava para Jesus. E eles entenderam que Jesus era o Messias, o Cordeiro de Deus. E alguns discípulos de João até deixaram de segui-lo, de seguir a João, e passaram a seguir a Jesus. Mas bastou o Senhor Jesus ouvir que as pessoas estavam dizendo que João Batista estava em desvantagem diante dele, que Jesus e os discípulos de Jesus estavam batizando mais, e a obra dele estava tendo mais relevância do que a obra de João Batista. Jesus disse, está na hora da gente mudar daqui, vamos lá para a Galileia, vamos para outro lugar, porque o problema não era João Batista, porque o próprio João Batista disse que ele não era digno nem de desatar as sandálias dos pés do Senhor Jesus. Disse ele, eu não sou digno nem de tocar nos seus pés. Então esse não era o problema do João Batista, porque João Batista disse, convém que ele cresça e que eu diminua. Mas o Senhor Jesus tomou essa decisão por respeito a João e ao seu ministério, porque João Batista ainda tinha um ministério, ele seria morto pouco adiante, logo adiante, mas ele ainda estava no exercício do seu ministério e batizando todas as pessoas que estavam se arrependendo dos seus pecados. E João Batista não trazia outra mensagem senão a mensagem do
arrependimento. Como essa mensagem é antiga e ela é atual. Como os homens precisam se arrepender. E a vida cristã, a nossa vida em Deus, a nossa vida cristã só começa. E ela só começa quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, os confessamos a Deus e nos apropriamos do perdão, da graça e da salvação que está em Cristo Jesus. Só começou a caminhada cristã quem um dia, de alguma forma, conseguiu se arrepender dos seus pecados. Então é inconcebível a ideia de uma vida cristã sem arrependimento. É por isso mesmo que quando veio o dia de Pentecostes, quando o Senhor Jesus cumpriu a sua promessa de enviar o Espírito Santo, que desceu sobre os discípulos do Senhor, no dia 50, depois da morte do Senhor Jesus, Pedro pregou o seu primeiro sermão. E Pedro exaltou a Jesus, Pedro falou de Deus, das grandezas de Deus, as pessoas estavam zombando, mas Pedro expôs o Evangelho, ele apresentou Cristo como Senhor, Cristo como Salvador, Cristo como único caminho. E aquelas pessoas persuadidas, milhares de ouvintes persuadidos, não por Pedro simplesmente, mas pelo Espírito Santo que estava na vida de Pedro e usava as palavras do apóstolo Pedro. Aqueles homens, a Bíblia diz que eles compungidos, eles persuadidos e sem saber o que fazer, que decisão tomar diante daquela palavra que Pedro trazia, que era uma palavra que apresentava Jesus como Messias, Jesus como caminho, Jesus como Filho de Deus, Jesus como único Senhor e Salvador. Aquele que tinha sido morto pelos judeus, mas tinha sido ressuscitado pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus. E quando aqueles homens ouviram essa palavra, diz a Bíblia que eles compungidos, eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que faremos? E Pedro disse: arrependei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, e vocês possam receber o dom do Espírito Santo, e vocês sejam batizados. Então o primeiro passo, arrependei-vos, arrependei-vos. Aqui não, graças a Deus, aqui muitas pessoas conhecidas, muitas ainda que eu não conheço, pessoas novas, não é? Que chegaram à igreja e estão aí, mas olha, ninguém está na igreja se não arrependeu. Ninguém faz parte do corpo de Cristo se não nasceu de novo, se não se arrependeu verdadeiramente. Assim, muitas igrejas estão cheias de pessoas que ainda não se arrependeram, de pessoas que se acostumaram com o Evangelho, de pessoas que até conhecem o Evangelho e conhecem a palavra de Deus, mas não têm uma vida iniciada com Deus, que começa com o verdadeiro arrependimento. Quando a pessoa olha para dentro de si e ela vê toda a sua maldade, toda a sua miséria, toda a sua pobreza espiritual e a sua dependência de Deus, da graça, da misericórdia e da salvação de Deus. E essa pessoa, consciente da sua real situação, contrastada com a santidade, a glória, o poder, a misericórdia e o amor de Deus,
essa pessoa se arrepende e ela diz: quão miserável eu sou, quão pobre eu sou. E ela consegue dizer: me perdoa, Senhor, perdoa os meus pecados todos. Como Davi disse: apaga as minhas transgressões, purifica-me, purifica-me com esope, o esopo, que era um arbusto onde o sacerdote molhava no sangue daquele animal, do cordeiro, que era recolhido ali no sacrifício, e aspargia sobre os utensílios sagrados do templo, e depois aspargia também sobre o povo. E aquele sangue daquele cordeiro do Velho Testamento que caía sobre o povo, manchava o povo. Entre aspas, sujava o povo. Mas, na verdade, aquele sangue purificava, cobria os pecados daquele povo. E quando Jesus morreu na cruz, ele derramou o seu sangue, sangue que escorreu da sua mão, da sua testa, dos seus pés, das suas costas, do seu lado, onde aquele soldado cravou aquela lança e fluiu água e sangue, diz a palavra. Esse sangue é o sangue que nos purifica dos nossos pecados. Esse sangue é o sangue do sacrifício remidor. É o que apaga todas as nossas transgressões. E quando a palavra de Deus diz que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento, quer dizer que o sangue dele cobriu tudo isso, de alguma forma apagou, e Deus já não faz caso, Deus já não se lembra, porque isso tudo já ficou no passado, e essa pessoa foi purificada pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Assim, o sangue de Jesus tem poder. E João Batista sempre viu isso, porque ele disse: ele é o Cordeiro. Assim o Senhor saiu daquele lugar, João continuou o seu ministério, o Senhor Jesus foi para a Galileia. Mas para ir de Jerusalém ou da Judéia para a Galileia, é necessário passar por Samaria. Por Samaria. É mais ou menos como se a gente fosse de carro do Acre para o Mato Grosso, nós teríamos que passar por Rondônia. Então era necessário passar por Samaria para ir para a Galileia, onde o Senhor Jesus queria ir. E ele estava indo. E os judeus piedosos, os sacerdotes mais radicais e zelosos pela religião judaica, eles não passavam pela Samaria, porque no entendimento deles, os samaritanos eram um povo misturado, um povo bagunçado, por causa de um contexto histórico, um povo idólatra, porque eles foram conquistados pelos babilônios, pelos assírios, e esses povos tinham uma política de guerra que fazia com que o povo perdesse a sua identidade nacional. E eles traziam povos de outra região para misturar com aqueles povos ali, e levavam-os daqui para lá. E assim o povo perdia aquele amor ao lugar, aquela identidade cultural. E assim para os judeus de Judá, os seus irmãos de Samaria não eram puros, eles eram impuros, eles eram misturados, eles aderiram ou teriam aderido práticas pagãs e idólatras. E muitos desviavam dessa rota porque nem sequer passavam, botavam o pé no território de Samaria.
Mas Jesus, como um sumo sacerdote perfeito, não segundo a ordem arônica, não é? Porque o sacerdócio vem da tribo de Levi, vem através da família de Arão, e a tribo sacerdotal em Israel é a tribo de Levi. É por isso que a gente costuma dizer que os irmãos do louvor são levitas, não é, pastor Wesley? A gente fala isso, não é? Porque é uma alusão ao contexto de Israel, que tinha várias tribos, 12 tribos, mas a única tribo que cuidava do sagrado, do altar, da arca da aliança, da tenda da congregação, dos utensílios sagrados, do culto, do sacrifício, do altar, de tudo isso, era a tribo de Levi. Mas nós sabemos que Jesus não é da tribo de Levi. Jesus é da tribo de Judá, porque o sacerdócio dele não é segundo a ordem arônica, nem da tribo nem levítica. O sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque, que foi um sacerdote do Velho Testamento, rei de paz, rei de justiça, rei de paz, rei de Salém. E ele prefigurava Jesus. Então Jesus, como sumo sacerdote perfeito, porque todos eram imperfeitos, todos tinham que oferecer sacrifício por si, e depois pelo povo, porque eram imperfeitos. Mas Jesus Cristo, como sacerdote perfeito, segundo a ordem de Melquisedeque, ele ofereceu um sacrifício perfeito a Deus, que foi agradável a Deus e que pode perdoar e purificar todos os nossos pecados. Assim, Jesus não desviou do território de Samaria. Ele não foi por Decápolis, que era um território lateral depois do Rio Jordão, nem foi pelo mar Mediterrâneo, de barco, não. Ele foi mesmo pelo meio do território de Samaria, passou pelo meio dos samaritanos, e quando ele chega ali, a Bíblia diz que ao meio-dia, a hora sexta, ao meio-dia, um calor como esse aqui do Acre, ou lá da terra onde eu estou, em Três Lagoas, um calor muito forte ao meio-dia, ele para à beira de um poço e pede água para beber. Nisso vai chegando uma mulher samaritana. A Bíblia diz que Jesus estava cansado da viagem e com sede, e ele pede àquela mulher água para beber. E aquela mulher samaritana, ela se admira que ele tenha lhe dirigido a palavra, porque ela mesma disse: vocês judeus nem olham para a gente, vocês não se dão conosco, vocês não se importam conosco. Como que você, sendo judeu, me dirige a palavra e me pede água? E quando ela diz isso, o Senhor Jesus, ele disse a ela, aí o verso que nós lemos no começo: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, você é que ele pediria, e ele lhe daria água viva. 4 coisas aqui importantes. O Senhor Jesus disse a ela: se você conhecesse o dom de Deus. Olha, as pessoas não conhecem o dom de Deus. As pessoas carecem hoje de conhecer o dom de Deus, o amor de Deus. O dom de Deus fala do amor de Deus, fala da graça de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é esse dom de Deus? Esse dom de Deus
é o seu próprio Filho. Esse dom de Deus é o seu próprio amor. Esse dom de Deus é a sua própria graça, é a sua misericórdia, é tudo de bom que vem da parte de Deus para nós. Esse é o dom de Deus. E o Senhor Jesus disse àquela mulher: se você conhecesse o dom de Deus, ela não conhecia. Pobre mulher samaritana, que não conhecia a verdade. Ela conhecia alguma história, alguma coisa do Messias, alguma coisa das Escrituras, mas era muito superficial. E o Senhor Jesus disse: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber? Então o Senhor Jesus estava dizendo a ela: se você conhecesse, se você soubesse, quem é que está te pedindo água? Não é? Tem muita gente que usa essa expressão, você sabe com quem você está falando, de uma forma errada, não é? Com orgulho, com presunção, com arrogância, com vaidade. Você sabe com quem você está falando, como quem diz: olha, você está falando com uma pessoa muito importante, você não está se atendo a essa conversa de uma forma justa, porque eu sou muito importante, você não está me dando crédito. Você sabe com quem você está falando? Jesus disse para essa mulher, não com arrogância, mas com muito amor no coração, com muita simpatia por ela e com muito desejo de que ela fosse abençoada por Deus. Ele disse: se você soubesse quem é que está lhe pedindo água para beber. E era o próprio Filho de Deus, era o próprio Senhor, era o próprio Messias. Mas como ele, sendo filho, estava se sujeitando a pedir um copo de água a uma mulher estrangeira? É porque o Senhor Jesus, olha, quem sabe guarda, quem não sabe guarda também. Jesus, o Senhor Jesus, ele foi 100% homem, ele é 100% homem, ele assumiu a nossa humanidade 100%, não 99%, não 50%, mas 100%. Isso quer dizer que ele foi um homem na expressão máxima da palavra. Um homem perfeito, um homem íntegro. Ele era 100% humano, mas ele era também 100% Deus. 100% Deus. Como foi isso, pastor? Olha, ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Ele se esvaziou, foi como que se ele tivesse tirado a sua roupa, e esse é o sentido literal dessa palavra. Ele se esvaziou, ele se desvestiu dessa glória, mas a glória ainda era dele, e ele não deixou de ser Deus, e ele se fez igual a nós, e nessa forma, nessa condição, ele ofereceu a Deus o sacrifício perfeito, porque ele foi tentado em tudo a nossa semelhança, mas com uma grande diferença: ele jamais pecou, amém? Ele jamais pecou, amém? Jamais. Por isso, quando ele estava morrendo na cruz, ele pôde dizer: Pai, está consumado. Em outras palavras, Pai, eu fiz o que era para fazer, eu paguei o preço que deveria ser pago, eu ofereci a Ti o sacrifício perfeito, então está consumado. E o véu do santuário se rasgou de alto a baixo.
de alto a baixo. Deus mesmo estava abolindo a barreira da separação, tirando a barreira da separação, porque o véu se rasgou de alto a baixo. Se fosse de baixo para cima, podia dar a ideia de que era o homem, mas era Deus. Assim, o Senhor Jesus pôde dizer para ela: se você soubesse quem é que está te pedindo, dá-me de beber. Parecia um homem, mas era um homem. Mas ela só desconhecia que era o Filho de Deus. O Filho de Deus estava ali diante dela, e ela desconhecia essa verdade. Quantas pessoas assim hoje ainda no mundo, não é verdade? Estão perto de Deus, mas desconhecem essa realidade. O Deus está perto dela. O Senhor Jesus entra no seu território, na sua Samaria, na sua terra, na sua casa, está do seu lado, mas muitos não se atêm, não atinam para isso, não percebem, não têm esse discernimento. E assim, como essa mulher, bem poderia ouvir a palavra do Senhor: se você soubesse quem é que está pedindo água para beber. Terceiro lugar, ele diz: você é quem pediria. Você é quem pediria. Porque você diria: meu Deus, que privilégio, que maravilha, que honra, que honra. Eu estou diante do Filho de Deus, estou diante do Messias, estou diante do Cordeiro de Deus, do único que pode me dar a vida eterna com o Pai, o único que pode me salvar, o único que pode me perdoar, o único que pode me curar, me libertar, o único. E nós cairíamos aos seus pés, não é? Como aquela mulher que chorou sobre os pés do Senhor Jesus, literalmente lavou os pés do Senhor com as suas lágrimas e enxugou com os cabelos. Os discípulos quiseram arrancá-la de lá. Alguns diziam: olha, ele não é profeta coisa nenhuma. Se fosse, ele saberia que essa é uma mulher indigna. Ele jamais deixaria ela assim, aos seus pés, dessa forma. Mas o Senhor deixou. O Senhor aceitou aquela adoração. E aquela mulher pecadora, aquela mulher estava convicta de que ele era o Filho de Deus, ele era o Senhor da glória. Ele era o único que podia salvar a sua vida, perdoar os seus pecados e lhe dar a vida eterna com o Pai. Olha, essa é a grande diferença. Quando nós temos consciência de que nós estamos diante do Senhor Jesus, nós não queremos saber se os discípulos estão na sala, quem que está sentado à mesa, nós não queremos saber a casa de quem, nós não queremos saber o protocolo e como é que vai acontecer esse negócio, mas nós só queremos saber onde está Jesus, onde está Jesus. Quer saber de uma coisa? Quando eu chegar no céu, eu não vou querer saber de coisa nenhuma, eu só vou querer saber onde está Jesus. Eu não vou querer saber, a minha mãe eu quero encontrar, eu vou encontrar a minha mãe, vou encontrar tantas pessoas que partiram, e lá eu vou encontrar muita gente de Deus, todos os filhos do Senhor, mas eu tenho toda a eternidade para encontrá-los. Mas em primeiro lugar, a primeira pessoa que eu quero encontrar é o Senhor Jesus. E se tiver qualquer uma outra pessoa e disser: você está no céu, eu quero saber onde está Jesus. Amém? Ah, ele está lá. Eu vou, onde é lá? Você não quer ver Isaías? Você não quer ver Jeremias? Quer ver João Batista? Quero, mas depois. Primeiro é Jesus. Primeiro é Jesus.
E quando chegar lá, proste aos pés dele. Quero beijar os seus pés. Quero adorá-lo e dizer: Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor foste ao mundo, fizeste homem, se tornou em criatura humana. Tu te encarnaste, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Pagou o preço da salvação. Obrigado, Senhor. Porque se o Senhor não tivesse feito isso, eu estaria condenado, eternamente condenado, perdido para sempre. Mas graças ao teu amor, a tua graça, a tua misericórdia infinita, tu pagaste o preço da minha salvação. Tu morreste naquela cruz para me libertar, para me salvar. Aleluia, 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 é isso que importa. Você só está na igreja por causa de Jesus. Se outra pessoa te traz à igreja que não seja Cristo, está errado. Sinto te dizer, está errado. Aliás, não sinto não, tenho prazer em te dizer, está errado, mas conserte, porque dá para consertar, porque é Cristo, Ele é o Senhor, Ele é o caminho, Ele é o único caminho, Ele não é um dos caminhos, Ele é o único caminho. Amém? Eu vou à igreja porque eu gosto. Eu vou à igreja porque eu gosto do louvor. Eu vou à igreja porque eu tenho amigo. Eu vou à igreja porque eu isso, eu aquilo, lá tem isso, lá tem aquilo. Olha, tem que ter Jesus, e é por conta de Jesus, e graças a Deus tem Jesus. Aqui tem uma cruz enorme. Essa cruz fala aqui de alguém que pagou um preço, alguém que morreu, que derramou seu sangue, sangue que nos lavou, nos purificou, nos comprou para Deus. Gratidão. Gratidão. Se você soubesse, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, é você quem lhe pediria. Você que diria: Senhor, Senhor da glória, Messias maravilhoso, Filho de Deus. Você é quem lhe pediria, e Ele te daria água viva. Ele te daria água viva, disse o Senhor. Que água viva é essa? Que água viva? Olha, tudo que Deus quer nos dar e nos dá é algo maravilhoso, é tremendo, é muito bom. A água viva aqui é uma referência ao Espírito Santo de Deus, porque Ele mesmo diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva vão brotar do seu interior. Não vai ser essa aguinha, esse H2O. Vou até beber um pouco. Não vai ser esse H2O aqui da terra, não. É uma água viva. É o Espírito, é uma fonte que vai jorrar do nosso interior, do seu interior, do interior daquele que crê em Cristo e o receber. Mas, se você ainda não experimentou esta bênção, se você ainda não bebeu dessa água viva, que não sou eu quem te dá, eu não tenho, eu não posso, mas é Ele, é Deus, é Cristo. Ela é real, Ele te dá e Ele está disposto a te dar. E nessa noite você pode receber.
Se você ainda não a tem, você pode dizer no seu coração: Senhor, eu quero. Mas comece a entender que essa água não é essa água comum do mundo, essa água que descedenta a nossa sede física, natural, normal da vida humana, mas que ela sacia a sede da alma, do espírito do homem. Essa água comum não pode apagar a sede da alma e do espírito. Só a água viva da parte de Deus. E essa mulher não entendeu muito bem, porque ela disse: como que o Senhor vai me dar água viva se o Senhor não tem o balde? E onde está a corda? Não é? E o balde? O poço é fundo. Ela disse: o poço é fundo. E você é mais importante do que o nosso pai Jacó, que furou o poço, do qual ele bebeu, seus filhos, seu gado. E ela estava, portanto, muito presa às coisas materiais, às coisas dessa vida. Isso vai levar muita gente para o inferno. As coisas materiais, as coisas visíveis e corruptíveis deste mundo. Ela disse: tu não tens o balde para tirar essa água, o poço é fundo, e colocou um mundo de obstáculos, né? E ela disse: você é maior, fez até uma comparação, você é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu essa água. E ela estava comparando um H2O com a água viva do Espírito de Deus, não tem comparação. E o Senhor Jesus então disse a ela: olha, quem beber dessa água, desse poço, vai voltar a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. E ela então, ela disse a ele: Senhor, eu quero então dessa água. Me dê dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Estava meio cansada também, né, de sempre ir lá buscar água naquele poço. Que eu não tenha sede. Ela queria uma coisa mágica, sei lá, que o Senhor Jesus fizesse ali um misticismo, uma mágica, para ela resolver esse problema da sede dela e de não precisar mais buscar água naquele lugar. Mas o Senhor Jesus estava falando de coisas muito mais profundas, de coisas espirituais. E eu acho que o Senhor Jesus, ele até sorriu aqui nesse momento. Eu acredito que Jesus tem senso de humor também. Eu acho que ele sorriu aqui e falou com ela: olha, vai lá, chama seu marido. E ela disse: eu não tenho marido. Ele disse: você disse bem, não tenho marido, porque você já teve 5 maridos. E esse que você está com ele agora não é seu marido. Isso você falou em verdade. E ela admirou, falou: eu vejo que tu és profeta. Porque ele revelou o coração dela, um pouco da vida dela. E ela era uma mulher complicada, imagina, né? Uma mulher um pouco esquisita e fora da caixinha, né? Fora do padrão, da normalidade. Porque o Senhor Jesus disse: você já teve 5 maridos. E esse com quem você vive hoje não é seu marido. Você falou isso em verdade. E ela, eu acredito, era uma mulher difícil, uma mulher complicada, que tinha um histórico complicado. Imagina, 5 maridos, né? Isso me fez lembrar até aquela piada, né? Para a gente descontrair um pouco. Um pastor chegou na igreja
Aí uma irmã disse a ele: pastor, eu gostaria que o senhor orasse para eu casar. Aí ele falou assim: mas a irmã já foi casada? Ela falou: já, 3 vezes. Aí ele falou: mas o que aconteceu com seus maridos? Ela falou: morreram todos. Eu estou liberada para casar de novo. E o pastor disse: mas como foi isso? Seu primeiro marido morreu como? E ela falou: o meu primeiro marido morreu envenenado. Aí o pastor falou: ah, tá. E o segundo marido seu, como foi que ele morreu? Ela disse: ele também morreu envenenado. E o seu terceiro marido, como foi que ele morreu? Perguntou o pastor. Ela disse: meu terceiro marido morreu a pauladas. Ele disse: mas como foi isso? Ela disse: ele não quis tomar o veneno. Eu penso que essa mulher aqui, essa samaritana, ela era um pouco complicada, porque o Senhor Jesus revelou o coração dela e falou: você falou a verdade, que você não tem marido hoje, porque você já teve 5. E esse agora que você está com ele não é o seu marido. Mas o Senhor Jesus amava aquela mulher, desejava o bem, a salvação, a libertação, a vida eterna para ela. E estava revelando o coração dela. E ela viu que de fato ele era um profeta de Deus, um homem de Deus. E ela correu, foi lá na cidade, lá na vila, e falou: venham todos ver um homem que revelou toda a minha vida, que mostrou tudo o que eu fiz. Será ele o Messias? Será ele o Filho de Deus? Venham ver, venham comigo. E quando as pessoas chegaram e conversaram com o Senhor Jesus, elas viram que, de fato, ele era o Senhor, que ele era o Messias, que ele era o Todo-Poderoso, que ele era maravilhoso, ele era cheio de amor, ele não era acusador. Os discípulos do Senhor Jesus, quando voltaram e encontraram ele conversando com aquela mulher, ficaram meio que discriminando, meio que colocando dificuldade. Por que ele está conversando com ela? Mas o Senhor Jesus não discrimina, ele não faz acepção de pessoas, ele te ama, ele te conhece. E ele pode te dizer claramente: ó, você já teve tantos, já fez isso, já fez aquilo, já fez e aconteceu, mas ele não vai te dizer isso te acusando, ele vai te dizer isso te amando e querendo dizer: eu te perdoo, eu quero te abençoar, eu quero te dar a vida eterna, eu quero te libertar, eu quero que você tenha paz, quero que você tenha vida real. Que você beba da água viva, para que você nunca mais tenha sede, nunca mais tenha sede espiritual. E foi isso mesmo que aconteceu comigo. Quando eu me converti, eu tinha muita sede das coisas espirituais, não é? E nessa sede de Deus, eu tinha muitos temores também, medo de morrer. Às vezes, quando ia dormir à noite, tinha medo: será que se eu morrer essa noite, o que será? Então tinha muitos temores. Mas eu quero te dizer uma coisa, de coração, e é a pura verdade: depois
que eu me converti ao Senhor, depois que eu recebi a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, nunca mais eu tive essa sede espiritual. Nunca mais eu tive. Porque eu passei a experimentar dessa água viva, que é o próprio Espírito de Deus que flui da nossa vida, do nosso interior. Que dessedenta, que sacia, que consola, que conforta. É o Paráclitos de Deus, o advogado, assim como Jesus é o advogado, o Espírito Santo também o é. E o Senhor Jesus disse: eu estou convosco, mas eu estarei em vós. Ele está falando do Espírito Santo. Enviarei o outro Consolador. Essa palavra outro quer dizer da mesma essência, da mesma espécie, da mesma natureza. Jesus falando, enviarei o outro, ele está falando, enviarei a mim mesmo, mas na pessoa do meu Espírito. Porque eu estou com vocês, mas eu estarei dentro de vocês. O Espírito Santo, essa fonte de água viva que jorra no interior da vida do crente. Amém? Isso é algo maravilhoso e tremendo. E quem tem Jesus não tem mais essa sede espiritual, né? Porque essa água viva do Espírito dessedentou, matou de uma vez para sempre esta sede espiritual. E quando as pessoas daquela cidade vieram, e eles ouviram a Jesus, conversaram com o Senhor, eles perceberam que Jesus Cristo era o Filho de Deus e o Messias. Para terminar, versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho daquela mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Mas quando esses samaritanos foram até Jesus, eles ouviram a palavra de Jesus, eles viram a Cristo, eles ouviram palavras de vida eterna, e a palavra de Deus diz que eles pediram a Jesus que permanecesse com eles ali em Samaria. E Jesus ficou ali, naquele lugar, por 2 dias. Olha só, ele estava de passagem, mas ele se deteve ali por 2 dias. E isso aqui é muito maravilhoso, vindo dos samaritanos, porque vocês vão se lembrar que quando o Senhor Jesus curou aquele jovem gadareno, que tinha legiões de demônios, e os demônios saíram da vida dele, porque Jesus os expulsou da vida daquele jovem, e eles entraram nos porcos, e os porcos precipitaram no abismo e morreram afogados nas águas. Veio toda aquela aldeia dos Gerazenos ou Gadarenos, e disseram para Jesus: vai-te daqui, porque nós não te queremos. Vai embora da nossa aldeia, porque nós não te queremos aqui. Eles disseram para Jesus. Mas aqui nós vemos um outro povo, os samaritanos, que eles estavam rogando ao Senhor: Senhor, fique aqui conosco, não nos deixe, fique aqui, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és demais, Tu és tudo de que nós precisamos. E o Senhor Jesus ficou ali por 2 dias com aquele povo. E muitos outros, diz a palavra, creram nele por causa da própria palavra do Senhor Jesus. E eles diziam àquela mulher: agora não é mais por causa do que você nos falou que nós cremos, mas porque
nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Feche seus olhos, curva a sua fronte. Agora já não é pelo que você falou, ó samaritana, mas nós mesmos o ouvimos e nós temos visto e sabido que Ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Olha, Deus te ama mais do que você pode imaginar, e mais do que qualquer pessoa neste mundo, e mais do que todas as pessoas que te amam neste mundo. Deus te ama mais do que todas elas juntas. E Ele provou que te ama. E Ele deseja te dar essa bênção. Essa água viva, o seu Espírito, a sua presença, a sua glória, a sua salvação. Mas Ele deseja dar esse presente, esse dom maravilhoso, àquelas pessoas que querem receber. Aquelas que querem receber. Se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo, dá-me água para beber, é você quem lhe pediria, e Ele te daria água viva. Alguém aqui nessa noite que deseja falar para Deus: Senhor, dá-me dessa água viva. Erga sua mão bem alto. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, todos vocês. Deus abençoe muitas pessoas, Deus abençoe aqui à frente também, vocês. Aleluia. Glória a Deus. Muitas pessoas levantaram as mãos. Pode abaixar as mãos. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos ficar em pé, todos agora. E eu gostaria de fazer uma oração. Eu não vou chamar aqui à frente, porque foram muitas pessoas que levantaram as mãos. Graças a Deus. Porque você está olhando para Cristo. Você está vendo o que é mais importante. Você está dizendo: Senhor, eu preciso do Teu Espírito. Venha fluir na minha vida, do meu interior. Que eu possa mergulhar nessas águas. Que elas fluam do meu interior. Que eu ande nelas. Que eu me ajoelhe nelas. Que elas subam aos meus lombos. Que eu mergulhe nessas águas do Espírito, Senhor. E eu viva para a Tua glória, para o Teu louvor e para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Eu vou orar, você vai repetir comigo essa oração. Em nome de Jesus. Repita, você que levantou a mão, toda a igreja vai repetir. Os irmãos vão te ajudar também em oração. Diga: Santo Deus e Pai, eu te agradeço, porque Tu me amas, e o Senhor provou que me ama, dando Jesus Cristo para morrer naquela cruz, para me salvar, e ressuscitou para assegurar a minha vida eterna junto a Ti. Ó Pai Santo, nesta hora eu me arrependo de todos os meus pecados. Todos eles eu me arrependo agora e te peço: perdoa-me, purifica-me, limpa-me. Limpa-me, limpa-me, salva-me com este sangue precioso, bendito e eterno. Limpa minha mente,
a minha alma, o meu corpo, o meu espírito, todo o meu ser. Senhor Deus, eu me rendo aos teus pés, eu confesso o teu senhorio sobre a minha vida. Sê comigo, dá-me força, que esta água viva flua do meu interior para a glória de Deus. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Antes de passar a palavra à missionária Sulamita, eu quero mais uma vez dizer da minha alegria, da nossa alegria, eu, Leila, de rever os irmãos, né? Todos vocês, e ver aqui essa igreja tão querida, tão abençoada, que está no nosso coração, né? Todos vocês. A gente está longe, distantes geograficamente, mas no mesmo Espírito, amém? No mesmo Espírito estamos ligados para a glória de Deus. Também agradeço muito a intercessão, a oração dos irmãos. Quando eu fiquei internado, fiquei doente, eu sei que alguns irmãos aqui passaram também por essa experiência, né? Como o irmão Luiz e outros, e alguns Deus levou, e um dia nós encontraremos todos os nossos irmãos na glória, amém? Mas quando chegar no céu, quem você quererá ver primeiro? Jesus, né? Em primeiro lugar. Deus abençoe em nome de Jesus.